aqui para acabar, vamos fazer aqui a última linha. Ok, aqui na C, define um procedimento que troca as metades de um vetor de caracteres. Ok, olhando para aqui, temos um procedimento chamado swap halves, que a única coisa que recebe é o vetor que nós queremos dividir. Por isso vai ser um static void, swap halves, e aqui char parentes retos B. Ok. Onde é que pode estar aqui o problema deste procedimento? Saber se o Descobrir onde é length que é a é metade. par ou ímpar. Ok. Saber se é par ou se é ímpar. Ok, por isso provavelmente a solução que vocês fariam começava por dividir aqui as coisas em dois ifs, ou um if e um else, onde dizemos, se for par eu vou tratar isto de uma maneira, se for ímpar vou tratar de outra. Por isso é isso que eu vou começar por fazer, ou seja, se v.length, se o resto da divisão de v.length por 2 for igual a 0, eu sei que é par, que tem um tamanho par, caso contrário, eu sei que tem um tamanho ímpar. Por isso agora eu vou trabalhar dentro destes do if e do else. Ok, como é que vamos fazer isto? Vamos recorrer aqui à nossa função swap, tal como estávamos a falar há bocado. Se eu quisesse trocar mais do que uma posição, como é que eu fazia? E aqui, se eu pensar neste vetor par, eu quero fazer que trocas é que eu quero fazer aqui? Quero trocar o meu A com o meu C e depois vou querer fazer uma troca, troco o B com o meu D. Certo? Certo. Ok, então como é que vamos fazer isto? Vamos fazer um for, ok? Int i igual a 0, enquanto i for menor do que qualquer coisa, para já vou deixar v-length, ponto e vírgula e mais. Agora, se eu olhar para aqui, quantas trocas é que eu vou querer fazer? É uma. Calma, uma troca que me vai permitir trocar o A com o C e pelo Exato. menos uma segunda troca que me permite trocar o B com o D. Certo? O que é que acontece se eu fizer um número de trocas... Exatamente. O que acontece se eu fizesse aqui um número de trocas igual ao v-length, ou até chegar ao v-length como está aqui especificado no for? Era menos uma. Não, espera aí. Aquilo que eu estou a perguntar é, se eu deixar isto assim, o meu v-length tem quantas... O meu vetor V tem quantas posições? 4. E por isso, se eu deixasse isto assim, ele à partida, o que acontecia se ele me fizesse 4 vezes esta troca? E trocar todas as posições. Exatamente, ok? Ou seja, fazia uma vez isto, fazia outra vez isto, e agora dependendo do que é que estava a fazer, podia fazer uma segunda vez isto e uma segunda vez isto, e por isso acabava sempre com a informação original. Por isso aqui, a primeira coisa que eu tenho que perceber é quantas trocas é que eu preciso de fazer para trocar todos os elementos que eu quero trocar. Neste caso preciso de 2 trocas, e por isso como é que eu especifico esse 2 em função do meu v-length? Sobre a divide. Exatamente. É a divisão. Com trocas está a falar em substituições ou... Sim, ali a troca acaba por ser a invocação daquele método swap que me permite passar de 2 posições e eu sei que ele me vai fazer a troca desses 2 elementos de posição. Ok. Tá? Mas eu também estou com a mesma questão. Mas não está a trocar todos os elementos na mesma. É que eles estão a ficar todos trocados, no fundo. Ou seja, a ordem não é a mesma de nenhum dos elementos. A ordem não é a mesma de nenhum dos elementos. Ou seja, antes era A, B, C. Eu também estou perdida. Antes era A, B, C, D. Agora é C, D, A, B. Portanto, nenhum dos elementos, na verdade, está na sua posição original. Portanto, são troca de todos. Ok, deixa-me fazer aqui. Mas isso é porque é um vetor de 4. Como, Bruno? Não percebi, desculpa. É porque é um vetor com 4 posições. Ah, não, acaba sempre por mudar Acaba todos na sempre por mesma. ser... Ou seja, eles estão a ser todos trocados na mesma. Só que é em metades. A primeira metade só troca com a primeira metade e a segunda metade só troca com a segunda metade. Ok, Não vamos pode- lá fazer isto. Ora.
Ou seja, nós, no Porque fundo, um vai queremos para o ter- lugar do outro e o outro, por sua vez, vai para o lugar do Exatamente. primeiro. Sempre que eu chamar uma vez o swap, ele vai-me trocar 2 letras de posição. Ok? Por isso, se cada vez que eu chamo o swap ele me troca Ok. 2 letras, se eu tenho 4 letras e quero trocá-las, eu preciso de chamar 2 vezes o swap para garantir que consiga alterar todas as minhas letras para as posições que eu quero. Ok. Ok? Uma vez, se eu te fizer esta troca, ficou C aqui, ficou A aqui. Se eu fizer esta troca, estou a ficar Sim, aqui. porque são de certa forma trocas fixas, Professor, não é? O A só pode trocar com o C e o B só pode Depende trocar do que é que eu com. especificar aqui, mas sim, para o exercício é isso. Ok? Ok. Ok? Mais dúvidas? Nada? Ok. Então, começamos por aqui e agora vamos dizer que queremos invocar o nosso procedimento de swap e agora tenho que ter aqui atenção às posições que eu quero trocar. Ou seja, vamos dizer que vamos trocar a posição I, ou seja, se eu tenho o meu vetor a ir até v.length a dividir por 2, 4 a dividir por 2 dá 2 e por isso a posição 2 é aqui onde está o meu C. Isto é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Por isso, no fundo, estamos a dizer eu quero fazer qualquer coisa aqui para estas duas primeiras vezes. Ou seja, o meu I vai assumir o valor 0 e vai assumir o meu valor 1. Okay? E aqui o que nós vamos dizer é que queremos trocar a posição I com a posição, vejam se isto faz sentido, v-length dividido por 2 mais I. E não percebo bem o V-length a dividir por 2. Ok, visto assim. No fundo, quando o nosso I estiver a valer 0, nós vamos dizer que vamos trocar a posição I com a posição v-length, neste caso, vale 4. 4 dividido por 2 dá-me 2. É o número de trocas, portanto, é isso? 2 mais 0, sim, 2 mais 0. Ou seja, no fundo estamos a dizer, o número de trocas vai corresponder ao número de vezes que eu faço o for. Tá? Sim. Neste caso aqui, eu quero trocar esta posição, ou seja, se eu vir isto como posições, eu quero trocar a posição 0, 1. Aquilo é só o número de vezes que quer percorrer o ciclo, não é? Como só quer Exatamente. percorrer duas, Aqui porque sim. são só duas trocas, então Certo. vai sair ao final Aqui, desse. este v-length dividido por 2 quer dizer isso. Ok. Aqui, já estou a indicar as tais posições. Porquê? Porque o meu swap, para funcionar, tem que saber qual é a posição I que eu quero alterar, com que posição, com que outra posição. Por isso, este v-length está-me a ajudar a indicar qual é a segunda posição que eu quero trocar. E porquê é que eu estou aqui a pôr isto? Vamos assumir que quando o I é 0. Quando o I é 0, nós queremos trocar a posição 0 com a posição 2. No entanto, eu vou-me referir a esta posição 2 através da minha variável v-length. Porque se eu me referir através do v-length, isto fica dinâmico e, neste caso, vai-me funcionar para este vetor, e se eu lhe passasse um vetor com 100 posições, isto iria continuar a funcionar da mesma maneira. Tá? Porque tem em Pronto. conta o tamanho do vetor Exatamente, e não as exatamente. posições. Okay? E por isso aqui estamos a dizer que quando o I estiver a valer 0, eu vou querer alterar a posição 0 com a posição v-length a dividir por 2 dá-me 2, mais I dá 0. E então está exatamente para as tais duas posições que eu quero. No Ok. entanto, quando o meu I for igual a 1, no fundo, ele vai-me trocar a posição 1 com a posição 2 mais 1, Três. exatamente, que é a posição 3, que é exatamente o que eu quero. Ok. Ele faz-me este segundo swap. Então, isso. mas nesse caso, Temos que avançar, bora. Diz. então avança. Ok. Ok, a partir daqui a parte par já está feita. Vamos criar aqui uma função de teste só mesmo para testar isto. professor, nós também podíamos ter feito isso, imagine, calculávamos essa metade do vetor, não é? Saber se é Certo? par ou ímpar. E depois guardávamos a primeira metade, substituíamos pela segunda e na segunda metíamos a primeira. Faz sentido? Não sei, perdi-me toda a meio do teu raciocínio. Testa se Ok. funcionar, estás à vontade. Tá? Ok. Ou seja, não existe uma maneira certa de fazer isto, existem várias maneiras. Estou a fazer esta porque acho que seria aquela mais intuitiva, onde eu iria trabalhar os dois casos de maneira independente. O caso par iria só pensar na como é que isto tem que funcionar quando eu tenho vetores com tamanho par. O caso ímpar, como é que seria para trabalhar com posições ímpar. Tá? Ok, com isto, temos aqui já o nosso procedimento. Vamos copiar o vetor e manda correr a função. Ainda só fiz a parte par, por isso ainda só consigo testar isto com a parte par. Ok, temos o tal CDAB, por isso está tudo ok.
Por isso aqui, temos de ter a certeza que isto está a funcionar bem. Por sua vez, se eu tiver a parte ímpar, novamente, pegando aqui na informação do meu vetor e colocando aqui A, B, C, D, E, nós temos mais uma posição 4. A primeira troca que queremos fazer, se virmos, queremos fazer novamente 2 trocas, visto que o elemento do meio nunca é alterado de posição, por isso queremos fazer novamente 2 trocas. E se eu pensar nos índices, os índices da primeira parte mantêm-se, ok? É a posição 0 e a posição 1, posição 0 e posição 1, e o que difere aqui são estes índices das posições da segunda metade, que tem que andar sempre uma posição mais para a frente. Por isso, só com base nesta análise, eu sei que a única coisa que eu vou ter que alterar aqui é colocar um mais 1. Porquê? Porque eu quero aceder exatamente às posições às quais eu estava a aceder, mas uma posição à frente, porque é uma posição à frente, porque agora tenho aqui um elemento no meio que não tinha. Tá? Por isso, na primeira vez, quando isto estiver a valer 0, eu quero alterar a posição 0 com a posição 2 mais 1 mais 0, ou seja, com a posição 3, posição 0 com a posição 3, tal como aqui está. E quando o IV estiver a valer 1, eu quero alterar a posição 1 com a posição 2 mais 1 mais 1. Ok? Aqui atenção, porque é que este V-length está dividido por 2? Porque é que eu estou a assumir que isto me dá 2 e não 2.5? Sempre que eu tenho uma operação matemática entre duas variáveis do tipo inteiro, que é o caso, o meu valente é do tipo inteiro e este 2 é do tipo inteiro, o resultado dessa operação matemática é também um inteiro. E por isso, quando eu faço a divisão dos tais 5, neste caso, dos 5 a dividir por 2, em vez de me dar os tais 2,5, dá-me esse 2,5, ignorando toda a sua parte decimal, e por isso dá-me o 2. Tá? Ok, com isto, vamos testar aqui isto, para o caso ímpar, correr novamente a nossa função de teste, especificar o novo vetor, ao corrermos, Deus, não era? Ou não? Não, está certo. AB, primeira metade, C ficou no meio como estava, D é no início. Tá? Dúvidas sobre isto? Para quem não veio ontem, não se preocupem em passar nada disto, que eu no final vou-vos dar o código, ok? Prestem atenção, garantam que percebem as coisas e tirem as dúvidas que tiverem. Alguma questão em relação a isto? Nada? Ok.